Sabe aquela sensação de que vender pelo WhatsApp às vezes parece mais uma questão de sorte do que de método? Se você já se sentiu assim, fica tranquilo, porque este material é exatamente para isso. A gente vai transformar essas conversas que parecem aleatórias num sistema de vendas de verdade, bem profissional e estruturado, usando técnicas que funcionam. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com o poder das perguntas para, tomar as rédeas da conversa. Depois, vamos mergulhar de cabeça em como qualificar um lead e negociar como um profissional. No final de tudo, a ideia é ter um verdadeiro arsenal para fazer do WhatsApp uma máquina de vendas. Então, se a impressão que dá é que cada venda é um tiro no escuro, saiba que isso é muito comum. A grande maioria das pessoas usa o WhatsApp de um jeito meio reativo, sabe? Só respondendo. Mas a boa notícia é que existe um método sim, para colocar a ordem nesse caos e ter mais previsibilidade. E é exatamente isso que a gente vai começar a ver agora. Ok, vamos ao que realmente interessa. A promessa aqui é bem clara: entregar um sistema que dá para replicar. Um passo a passo para sair dessa incerteza e ter um processo que funciona, não importa com quem seja a conversa. Bora começar? E aqui está a primeira grande virada de chave. Em vez de ficar só despejando um monte de informação no cliente, o jogo muda quando o objetivo passa a ser guiar a conversa com perguntas. Parece ser sutil, né? Mas é isso que coloca quem vende no controle total da negociação. Quer ver só? E essa frase, anota aí, porque ela é a regra de ouro que muda tudo. Pensa bem, se o cliente começa a fazer um monte de perguntas sobre preço, prazo, desconto, pronto, o controle já era. Quem faz a pergunta é que comanda a conversa. E o nosso objetivo é sempre direcionar o foco para o valor da solução, e não só para o preço. Agora, olha que interessante a diferença na prática. A primeira pergunta é quase um beco sem saída. Ela só te dá um sim ou não. Já a segunda, ela te posiciona como um especialista, quase um médico que precisa diagnosticar o problema antes de passar o remédio. É esse tipo de pergunta que abre a porta para uma conversa de valor de verdade. Beleza, com o controle da conversa nas mãos, agora a gente precisa de um mapa. E é aí que entram os frameworks de vendas. Pode pensar neles como um GPS mesmo, que vai guiando a conversa, garantindo que ninguém se perca no caminho e que o destino final seja alcançado: a venda. O Spin é simplesmente perfeito para o WhatsApp porque ele é super conversacional. Ele cria um fluxo muito natural. Primeiro, com as perguntas de situação. Você cria uma conexão. Depois, as de problema te ajudam a achar onde realmente dói. As de implicação mostram para o cliente o custo de não fazer nada, criando um senso de urgência. E no final, com as de necessidade, o próprio cliente descreve a solução ideal, que, claro, é o que você tem para oferecer. Genial, né? E claro, o Spin não é o único que existe. Tem outros, como o Bunt, que é mais rápido e direto, ou o Magic, que é para vendas corporativas gigantes e super complexas. Mas, de verdade, para a agilidade e para o tom mais pessoal do WhatsApp, o Spin é a ferramenta perfeita para começar a ver resultado ainda hoje. Certo, agora vamos subir de nível. A gente vai falar de uma habilidade que realmente separa os amadores dos profissionais: a negociação. O segredo aqui não é vencer a objeção do cliente, mas sim desarmá-la com elegância, mantendo a conversa produtiva e o cliente do seu lado. E a ferramenta para isso são as chamadas perguntas calibradas, uma técnica incrível que veio de um ex-negociador de reféns do FBI, o Chris Voss. A ideia é brilhante. Quando o cliente fala, está muito caro, em vez de se defender, você usa uma pergunta como: como a gente pode fazer essa proposta caber no seu orçamento? Viu só? Você devolve o problema para ele, transformando um possível confronto numa sessão de colaboração. Então, o ponto crucial está aqui, e é bem simples e poderoso. Começar suas perguntas com um como ou o que força o cérebro da outra pessoa a buscar uma solução, em vez de só se defender. É uma virada de jogo para qualquer tipo de negociação de verdade. E este slide deixa tudo claríssimo. A mesma informação pode ser obtida, mas a segunda pergunta convida a pessoa a refletir, enquanto a primeira soa quase como uma acusação, né? Uma simples troca de palavra transforma completamente o clima da conversa e mantém a porta aberta para o diálogo. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora de conectar todos os pontos que a gente viu. Ter um processo de vendas que funciona no WhatsApp é basicamente sobre juntar essas peças: o controle da conversa, uma qualificação bem estruturada e uma negociação colaborativa. Resumindo tudo, o fluxo é mais ou menos esse. Primeiro você usa o Spin para fazer um diagnóstico preciso. Quando aparecer uma objeção, use as perguntas calibradas para explorar o problema sem criar briga. E talvez o mais importante de tudo, entenda que vender pelo WhatsApp é construir um relacionamento. Paciência e acompanhamento são tão importantes quanto a técnica.
Então fica aqui o desafio, qual vai ser a primeira pergunta estratégica que vai ser colocada em prática amanhã? Não precisa ser perfeita não, só anota uma pergunta do Spin ou uma pergunta calibrada e usa na próxima conversa que aparecer. É esse primeiro passinho que começa a transformar o caos em método.